Eu vou demonstrar no passo a passo como a gente faz um banco dobrável. Esse banco foi feito em pinos, é um banco simples, mas bem bacaninha, bem prático, que você pode montá-lo, desmontá-lo, carregá-lo fácil. Ele é bem fácil de fazer, não é complicado e só exige um pouquinho de atenção. Ele desmontado, quando ele está desmontado, ele ocupa bem pouco espaço. Você pode levá-lo para qualquer lugar e é bem interessante de fazer em casa. Fácil de fechar. Ele está um pouco justo ainda porque acabei de fazê-lo. Então vamos lá. Os pés vão ter 34 centímetros de comprimento total, a área dele, que é desde a marca que eu fiz, aqui eu deixei uma sobra, onde eu vou cortar, isso aqui vai ser retirado, até abaixo também, onde eu fiz uma outra marca, que eu vou descartar também, foi sobra. Na verdade, então, tem 34 centímetros e meio daqui até aqui. Do início aqui da marca até a outra marca, que é a que eu mostrei. Eu vou precisar de dois furos. O primeiro furo aqui é onde vai vir o suporte que vai sustentar o banco. Esse furo eu calculei 2 centímetros a partir do corte aqui até o centro dele, ou seja, o raio dele vai começar, o centro dele vai começar bem aqui em 2 centímetros. A largura dessa régua é de 45 milímetros, ou seja, 4 centímetros e meio. E o centro vai ser 22,5 milímetros. Ou seja, o furo vai estar exatamente 22 centímetros, 5 a partir da lateral. Isso é muito importante, porque se ele ficar para cá ou para cá, o que vai acontecer na hora que você vai fechar o banco ou abrir, ele vai ficar torto aqui assim. E ele também, ele tem que estar sempre muito alinhado, ou então vai ocorrer isso aqui com o furo, que ele vai ficar fora. É muito importante também que o segundo furo, que é o que vai prender o centro, esteja certinho alinhado com o primeiro aqui, ou seja, o mesmo centro dividido aqui pela lateral, que é 45 milímetros ou 4 centímetros e meio, dividido por 2. O centro está aqui. O furo tem que ser bem preciso para poder ele fechar e fazer o alinhamento com a primeira parte. Ou então vai acontecer de esse furo aqui está no centro e o outro está fora. E o que vai acontecer é algo assim. Ou assim. Aqui pode estar no centro certo, e quando você abrir o banco e fechar o banco, o que vai acontecer? Ele vai ficar fora. Bom, vamos mais às medidas. Essa medida aqui, ela vai depender do material que você tem. Eu vou utilizar aqui um cabo de vassoura. Esse cabo de vassoura, esse meu esquadro ele é ao contrário. Vou só mostrar aqui de uma noção. Ele tem 22 milímetros e meio. Então, se você tiver um maior, com diâmetro maior, então você vai adequar o seu furo. Eu utilizei uma broca Forstner, né?
Para fazer o furo, eu utilizei uma broca Forstner, que é essa aqui. É uma broca muito precisa. Essa aqui é da Arioba, eu comprei quando eu viajei para os Estados Unidos, ó, uma qualidade muito boa. E no caso aqui é um 7/8, que é exatamente essa medida. É medida exata, ela dá um furo muito bom, muito preciso e, lógico, tem um mercado aos montes aí. Para mostrar a precisão dos pés, eu prendi uma fita para poder manter ela reta aqui e vou inserir uma fita crepe aqui só para poder manter, e também até mesmo para quando eu for cortar, eu vou cortar todos de uma vez só, as extremidades, aí com a fita não vai ser do lugar, eu vou garantir que o corte vai ser exato. Bom, se eu travar aqui, vai estar bem preciso. Pode observar que está bem alinhado. O desalinhamento que aparecer é só porque eu mesmo estou mexendo com a mão sem querer aqui e estou alterando a ponta dele. Mas está bem alinhado. Aqui, aí, pronto. Está bem alinhado e com encaixe. Se você observar o furo, também... Não sei se vai dar para ver. Tá bem alinhadinho o furo. Tá bem preciso, por isso está difícil de sair. O furo também da ponta, a mesma coisa. Bom, para fazer o banco, o assento dele, eu vou tirar a fita aqui, eu vou utilizar duas partes. Na verdade, quando o banco se juntar, ele vai fazer uma coisa desse tipo. Daqui a pouco eu tiro essa fita e falta dar só um acabamentozinho aqui na parte central, que o corte foi feito muito rápido e eu aproveitei o material que eu já tinha. Bom, isso aqui depois eu vou, inclusive eu vou ver se funciona colocando uma cavilha aqui no meio, que quando a peça juntar, ela vai ficar mais certinha ainda. Eu falta lixar essa parte, dar um acabamento nela, que eu vou fazer depois. Vamos ver as dimensões do assento. O tamanho aqui já está certo. Comprimento. O comprimento dele aqui vão ser 36 centímetros. Ou seja, de ponta a ponta vão ser 36 centímetros. E a largura dele vão ser 13 centímetros e meio. Que vai dar um banco com altura legal, uma altura boa e com um assento do tamanho ideal. Bom, eu cortei aqui as 4 madeiras que eu mostrei, que serviria para mim de pé, e eu vou precisar também de outras 4 madeiras, de outras 4 réguas dessa, onde vai servir da sustentação do banco, que vai ser uma coisa parecida com isso. Isso aqui é só uma madeira de exemplo. Quando o banco estiver cruzado, essas madeiras vão dar sustentação em cima. Elas vão fazer algo desse tipo aqui, onde elas vão fazer um cruzamento aqui assim. Deixa eu chegar um pouco a câmera para trás, que ela não está pegando direito. Isso aqui seria os pés. E isso aqui seria a sustentação do banco, que vai ficar cruzado
de forma que ele apoia. Quando eu fecho o banco, ele fecha todo. Nós vamos precisar também de 4 toquinhos de 3,5 mais ou menos, 3,5, 3,4, que são para fazer as junções das peças. Lógico que isso aqui são só as peças que eu estou usando para mostrar que vai ligar um lado no outro. Ou seja, vai ser justamente essa largura aqui. Ela vai fazer essa junção no meio e algumas situações em cima. Eu vou colocar no buraco mais largo só para poder fazer a demonstração. Aqui assim, que é onde vão formar os pés e os suportes. Os pés vão ser aqui e os suportes em cima. Os pés aqui embaixo, mas depois nós vamos mostrar passo a passo. Então essas peças aqui são 4 peças dessas, com 3,5, o que tiver de excesso pode ser cortado depois. E lógico que vai depender da largura da sua peça. A minha que está dando mais ou menos 17, então 17 vezes 2, 34 milímetros, 3,4 centímetros. Então 3,5 ou a sobrazinha que é quase que a emenda. E a peça maior aqui, que vai emendar um lado, no outro. Mais uma vez falando, essas duas peças aqui não são peças que eu vou utilizar, né? E essa peça, ela tem 24 centímetros e meio. De 4 centímetros e meio. Olha isso. Nós vamos precisar também de 2 ripas dessa aqui. São peças que a gente vai prender no pé, onde que ela vai dar firmeza ao banco. Essa peça aqui, ela está com a largura de 3,5 centímetros. Não precisa ser muito exato, porque o objetivo dela é mesmo ela firmar o pé. O comprimento dessa aqui, ela está com 33,5. E essa peça, 33,5. Pronto. Essa peça, ela pode ser também da largura do tampo do banco. Não precisa ser menor. Eu coloquei um pouquinho menor, porque eu aproveitei uma peça que eu tinha e ela fica bem. De qualquer maneira, ela fica bem. Sendo um pouquinho mais curta, não fica ruim não. Eu trabalhei a peça aqui. Falta lixar. Dá uma lixada boa nela. Na tupia. E eu passei, na verdade eu passei a tupia nela para poder dar uma arredondada. E nós vamos começar a montagem do banco já já.